Mas eu lembro que ela falou, sonhei com meu avô, ele veio e falou isso, mas eu Aí é quis, outra situação, hein? aí eu falei assim, ó, não era o seu avô, se É. for já era, mas aí ela tava convencida que era o avô É, dela. 5% de sonhos com pessoas mortas pode ser saudade e lembrança. 5. 95 é espírito familiar e geracional, que quer transferir alguma coisa para a pessoa. Infelizmente, o povo brasileiro é místico e miscigenado, então acredita nessas coisas que tá ligado à necromancia, que é pecado, é ocultismo. Pessoas que sonham com pessoas mortas, toma cuidado. Isso pode ser espírito geracional, familiar. Eu já sonhei também, mas eu sabia, eu dava uma ordem, um comando, eu sei quem é você. Se manifesta. Ah, ele sabe. Então, quando você já sabe, tem convicção, você repreende no sonho. Então, a gente tem sonhos ligados à lembrança, à saudade. Eu já sonhei com a minha avó, já sonhei com outras situações. Agora, quando envolve pessoas da família e que é falecido, toma cuidado. 95% dos sonhos é espírito familiar, geracional, querendo impartir, transferir alguma coisa para você. E isso acontece o tempo todo. Muitas pessoas sonham com pessoas mortas. Muitas pessoas. E eu falo que é a necromancia onírica. Tem muita gente que não é necromante a nível presencial, mas é a nível onírico, porque sonha o tempo todo com pessoas mortas e gosta daquilo. E a entidade, ela sabe, e ela sempre se manifesta na vida da pessoa nos sonhos. No sonho, o tempo todo. Então tem que tomar cuidado, porque a entidade, ela vai querer te contaminar em alguma coisa. Alguma coisa essa entidade vai fazer com essa pessoa. Entende? Então aí tem vários fundamentos. Aí você vai pegando a origem, né? Ah, por que que eu sonho? Tem várias questões. E quando é o sonho é de Deus? Como é Aí é que é? profético, né? O sonho de. Aí tem várias questões. O sonho de Deus, aí pode ser. Aí tem uma questão que é angelical, é um anjo do céu que te visita. Eu já tive muitas visitas do Senhor através de anjos nos sonhos. E ó, detalhe, que muitas pessoas não sabem. Muitas vezes o anjo do Senhor ele vem falar com a gente com um fenotipo de uma pessoa que você gosta, que você ama. Que sentido? Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Muito comum isso. Aí a pessoa, nunca que você teve um sonho que alguém profetizava para você no sonho? Já aconteceu isso com o senhor? Sonhei uma vez o Kenneth Reagan orando Não. por mim, Mas na realidade, isso é muito provável, era um anjo do Senhor ali. falando de que estava transferido, eu entendi uma unção de sino, que ele tinha Sim. unção de Então, sino. mas é um anjo do Senhor. Então, sonhar com. A gente fala sonhar com pessoas trocadas, né? Também acontece. Ah, eu já tive sonhos assim, ó, que engraçado. O senhor falando pra mim, ó, o senhor me visitou, era uma irmã que estava ali no sonho, profetizando pra mim, falando, ó, o Senhor, ele me disse pra falar pra você. É, o anjo é isso, ele é um mensageiro, ele é um porta-voz, malar, mensageiro. Malahim, mensageiros, é plural. Então o anjo ele é um mensageiro, um porta-voz do Senhor. E essa pessoa que era um anjo do Senhor falava para mim no sonho: eu estou quebrando algo que foi lançado no teu casamento, um jugo. E começava a falar comigo. Só que eu tinha minha filha muito pequenininha e ela acho que chorou. E aí eu acordei. E eu falei, meu Deus, o senhor estava falando comigo. Quando eu for dormir à noite, volta a falar. Aí, novamente, o senhor me visitou, aquele anjo do Senhor, e continuou falando comigo, relacionando algumas coisas da minha vida pessoal. E era um anjo do Senhor. É muito comum isso. E acontece direto. E eu já sei, é o anjo do Senhor falando comigo, é o Senhor trazendo uma mensagem. Então, assim, isso são bastidores da nossa vida onírica, que a gente fala dos sonhos. Muitas vezes Deus vai falar com a gente. E fala mesmo. E arrebatamento acontece nos sonhos? A maneira mais básica de uma pessoa ser arrebatada em espírito é nos sonhos. Por quê? Quando a pessoa dorme, quem dorme? É o corpo. O espírito da pessoa está acordado. A alma da pessoa está ativa. O corpo dela está dormindo. A nossa fisiologia necessita de descanso. O espírito não. O espírito está. Quantas lutas eu não travei no espiritual? Eu estava dormindo, mas meu espírito captando tudo que estava acontecendo no espiritual. Eu tive uma vez uma guerra que foi assim. Eu estava dentro de casa, normal, no sonho, e eu vi uma criancinha
na minha cozinha eu falava assim, eu olhava, era o meu filho, o Dani. Mas eu falava assim, não é meu filho, você tá querendo entrar aqui, rapa. Eu já voava pra cima daquela criança, que eu sabia que era uma entidade ali. Daqui a pouco eu via 3 irmãs na janela querendo entrar dentro da minha casa. De repente saía a cena e ia pra porta, querendo entrar. E eu fiquei lutando. Eu falei, aqui você não entra, aqui você não entra. Aqui eu não vou abrir essa legalidade pra você. E lutei ali a noite toda. Quando eu acordei, uma irmã me ligou. Falou assim, Rogério, a noite toda aqui, na madrugada, o senhor me impulsionou para orar por você, porque eu via você como um gigante na porta da sua casa, com uma espada, e Deus te dando autoridade para guerrear contra uns demônios que estavam querendo entrar na sua casa. E olha só, e naquele dia, ó que interessante, uma criança veio, eu não lembro se foi, era prenda que fala, né, coisa de festa junina, não sei se foi festa junina, ela queria algo pra financiar a cachaça, uma coisa de bebida. Eu falei, não. Porque o inimigo ele entra sutil. Ou era uma coisa de doces e travessuras, eu não lembro exatamente. Mas aí o senhor falou pra mim, lembra daquela criança que você via no sonho? Tava ligado a isso. Era uma coisa muito sutil que queria entrar dentro da minha casa e fazendo eu abrir uma porta de ilegalidade. Então, o meu corpo dorme, o meu espírito tá acordado. Então, o meu espírito muitas vezes ele vai acessar dimensões, o multiverso que eu falo. Ele pode acessar a dimensão terrena, infernal, celestial, né? Ele pode acessar as dimensões. Você pode ir no trono, você pode ir lá no inferno. Deus pode te enviar nos sonhos para você ter entendimento de algumas coisas, Deus te mostrar situações. Então, uma das maneiras mais básicas de uma pessoa ela ser arrebatada em espírito é nos sonhos. Porque o corpo já está adormecido. E quem está acordado ali? O espírito. Por isso que eu ensino, toda pessoa quando vai dormir, consagra os seus 5 sentidos ao Senhor. Fala, Espírito Santo, eu estou consagrando meus 5 sentidos. Estou te pedindo, envia os anjos necessários aqui no meu sonho. A gente tem que sempre orar, pedindo para Deus enviar o anjo necessário daquele dia em que você vai dormir. Porque cada dia é um dia diferente. Sim ou não? Sim. Então eu falo, aí aquele dia o Senhor manda um anjo. Às vezes é um anjo de cura, às vezes é um de libertação, às vezes é um anjo de proteção, depende. Às vezes é um anjo ligado às dimensões dimensionais, depende do ser angelical. Agora, o arrebatamento é isso, a pessoa está dormindo, ó, Deus leva a pessoa, pode ser no campo terrestre, a pessoa vai visitar a casa de alguém, orar por alguém. Quanta gente que sonha visitando alguém na casa dela, orando por aquela pessoa, e na realidade ela não entende que ela foi arrebatada e Deus estava utilizando ela para orar por uma pessoa, e aquela pessoa vai ser curada, vai ser liberta. Isso na dimensão terrestre. Porque o que é o arrebatamento em espírito? Tem duas questões, né? Primeiro, tem um arrebatamento em espírito na dimensão terrestre e tem 2 tipos de arrebatamento em espírito. O arrebatamento em espírito na dimensão terrestre, a pessoa sai do corpo, o espírito dela, e ela passeia na terra. Ela vai num hospital, ela pode ir num cemitério, ela pode ir na casa de alguém, é assim que acontece, né? E tem o arrebatamento em espírito para as dimensões celestiais também. Então a pessoa acessa o mundo celestial, lugares, compartimentos. E isso acontece muito nos sonhos. Tem pessoas que viajam, a gente fala que é viagens dimensionais, elas viajam muito nos sonhos. Muito, 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 muito. Interessante aqui no módulo tem um aqui, viagem no tempo. Viagem. Que vai ter um... Como é essa viagem no tempo? Através dos sonhos. Ah, e é o dom de profecias nos sonhos. Porque muitas vezes a pessoa, ela tem na realidade o dom de profecia. E o dom de profecia, ele tem, é como se fosse uma mexerica que tem vários gomos. Ele tem várias emanações. Então, o dom, e dentre elas, sonhos e arrebatamento em espírito. Às vezes o dom, ele está sendo utilizado num conjunto, né?
numa completude. A pessoa tá sonhando e ela tá sendo arrebatada e Deus ainda tá levando ela para o futuro. E o dom de profecia, o que que ele faz? Ele transporta a pessoa para o futuro. Não só o futuro, hein? Passado, presente e futuro. A pessoa vai para o passado, Deus traz revelação. Com certeza, se a gente falar aqui, coloca aí qual é o teu sonho que você teve com o teu passado. Ah, eu vi o meu avô fazendo feitiçaria, eu vi tal coisa acontecendo, eu vi tal situação. E tem gente que tem sonhos ligados. Eu falo que são sonhos de viagem no tempo, né? Sonhos atemporais. A pessoa vai para o futuro, nos sonhos, e Deus mostra fatos. José, exemplo, Gênesis 37. Qual que é o sonho que ele teve? O dom ali, dom de profecia, ligado aos sonhos, mas que tratava do futuro dele e da família dele, inclusive do povo de Deus. Deus mostrou o que para José? Futuro. Eu vejo 11 estrelas, o sol e a lua se encurvando diante de mim. Sonhos futurísticos. Isso é viagem. Viagem no tempo. Deus mostra, Deus leva a pessoa lá. A pessoa, eu já tive sonhos assim também, de Deus mostrar, de Deus trazer discernimentos. Porque muitas vezes Deus tem um propósito com aquilo. Tá? Deus tem um propósito. Isso é real. E aqui algo interessante aqui que eu achei interessante aí, isso aqui que eu tô pegando só para você entender, mas você teve algum sonho aí, escreva aí o seu sonho aí no comentário. Ixi, tem muito. Que escreva aí, que quem sabe o pastor, quem sabe não, o Dan já tava falando, o pastor Rogério vai voltar aqui e eu posso anotar alguns sonhos específicos. E O pessoal tem sonho, viu, pastor? Tem sonho. Nossa. Não, muita gente manda mensagem para mim, pastor, eu sonhei com isso, o que significa? Alguns eu tenho discernimento, outros não. Alice, se quiser um pouquinho de água, por favor. Então, aqui também diz assim, alimentos que ajudam nos sonhos proféticos. Tem algum tipo de comida? Tem, principalmente comida naturalesca, vai te ajudar. É como, mesma coisa que eu falo. Tem, comida industrializada, comida ultraprocessada, comida transgênica vai afetar a sua vida espiritual, inclusive nos sonhos. Agora, comer uma pizza à noite ajuda? Ah, não ajuda não. Não ajuda, infelizmente. Uma pizza. Tem trigo e a gente gosta, hein? É uma pizza. É aquilo, pastor, eu ensino o seguinte. 90% alimento necessidade. 80 para 90%. 10 a 20% alimento desejo. Não tem problema comer uma pizza. O problema é quando você faz isso sempre. Não é só a pizza, né? Eu como a pizza hoje, amanhã eu como o hot dog, amanhã eu como a coxinha. Quer dizer, a pessoa ela tá tendo uma alimentação completamente fora do padrão de alimentação bíblica. Isso vai afetar a vida dela espiritual. Inclusive, eu tenho vários cursos, masterclass que a gente fala, alimentação profética, espiritualidade alimentar, porque a alimentação ela afeta a gente. Inclusive, tem alimentação que vai ativar você para o espiritual. Quanto mais a alimentação te ativa para o espiritual, mais você tem sonhos proféticos. Então, se você é uma pessoa que você tem uma alimentação saudável, balanceada, tá na Bíblia. Olha o profeta Daniel. Ele mudou o que? A alimentação dele. Frutas, verduras, legumes, né? Mais verduras, tá? E o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus deu sonhos para ele. Então, toda pessoa que começa a desenvolver uma mudança alimentar, ela come de uma maneira balanceada, ela passa a ativar dons. Inclusive vai sair o meu livro, Ativando os Dons na Alimentação, tá?